Caiu o homem que a direita mundial tratava como exemplo. Viktor Orbán perdeu a eleição na Hungria depois de 16 anos seguidos no poder. E se você acha que isso é só uma troca de governo num país pequeno da Europa, você não entendeu o tamanho do terremoto político que acabou de acontecer. Porque Orbán não era só o primeiro-ministro da Hungria, Orbán era um símbolo internacional. O símbolo da direita nacionalista europeia, o símbolo do governante que enfrentava Bruxelas, o símbolo do líder que fazia guerra cultural, atacava o liberalismo ocidental, endurecia contra a imigração e se apresentava como homem que defendia a nação contra elites globais, imprensa, ONGs, União Europeia e qualquer força externa. Orbán virou marca e é exatamente por isso que a derrota dele importa tanto. Fato que mostra que o eleitor entendeu que aquilo não era uma eleição comum, era uma escolha sobre o rumo do país. E aqui está a primeira tese que você precisa guardar. A Hungria não derrubou só um governo. A Hungria derrubou um modelo de poder, porque Orbán passou anos construindo o que ele mesmo chamou de democracia iliberal. E o que isso significa na prática, Fernanda? Significa que o país continua tendo eleição, parlamento, aparência institucional. Mas o poder vai ficando cada vez mais concentrado. A imprensa perde autonomia. O judiciário passa a ser pressionado. A máquina do Estado favorece aliados. A política deixa de ser administração e vira a narrativa permanente do cerco. Ou sou eu ou a nação cai. Esse foi o método de Orbán. E foi isso que fez dele um ícone para setores da direita radical europeia, para a parte do trumpismo e para todo um campo político que via na Hungria um laboratório de resistência ao modelo liberal europeu. A Reuters e analistas europeus já vinham tratando a eleição como um teste para o campo político no continente. Mas agora presta atenção no ponto mais importante de todos. Orbán não caiu porque a esquerda venceu. Isso aqui é fundamental. Ele não caiu por causa de uma onda progressista clássica. Ele não caiu porque surgiu uma revolução liberal de manual. Ele caiu porque o desgaste material venceu o espetáculo ideológico. Inflação, custo de vida, estagnação econômica, fadiga social, desgaste dos serviços públicos, percepção de corrupção, sensação de regime cansado. A Reuters destacou que a derrota veio depois de anos de pressão econômica, perda de poder de compra e desgaste acumulado sobre o padrão de vida da população. Ou seja, você pode manter guerra cultural por muito tempo, mas quando o supermercado pesa, o hospital falha e o salário não acompanha, até o líder simbólico começa a ruir. E tem um detalhe ainda mais interessante. Quem derrotou Orbán não foi a esquerda, foi um adversário de centro-direita. Péter Magyar não é um progressista clássico. Ele também fala com o eleitor conservador. Ele mantém e entende a linguagem nacional. Mas ele faz uma coisa que muita oposição no mundo ainda não aprendeu. Ele disputou o patriotismo sem defender o isolamento. E isso é muito importante, porque a mensagem da Hungria para o mundo é essa aqui, ó. O populismo nacionalista não só... o populismo nacionalista não cai quando você o chama de autoritário. Ele cai quando alguém consegue dizer ao povo: eu posso defender o país sem transformar o meu país numa fortaleza sitiada. E agora vem a parte geopolítica. Para a Europa, a queda de Orbán é um alívio estratégico. Durante anos, a Hungria foi um dos principais pontos de atritos dentro da União Europeia. Agora, quando o tema era Ucrânia, sanções, ajuda financeira, consenso europeu, Rússia, integração, Budapeste aparecia como freio. Orbán funcionava como um líder que lembrava constantemente a Europa que ela não tinha unanimidade. E isso era extremamente útil para Moscou. A Reuters apontou que Orbán vinha bloqueando ou atrasando decisões importantes do bloco sobre apoio à Ucrânia e que sua derrota é vista por diplomatas como algo capaz de reorganizar o equilíbrio político da Europa Central. Então, o que muda agora? Bruxelas ganha margem de manobra. A Ucrânia ganha mais espaço político dentro da União Europeia. A OTAN vai respirar melhor. E a Rússia perde um parceiro funcional dentro da arquitetura europeia. Mas cuidado, isso não significa que a Hungria vai virar um país liberal de vitrine do dia para a noite. Porque 16 anos de urbanismo não desaparece de uma hora para outra. Orbán deixou marcas nas leis, nas instituições, na burocracia, na elite econômica, na mídia, na forma como parte do país enxerga a própria identidade. Então o novo governo ergue uma Hungria em transição, não uma Hungria reiniciada. E talvez essa seja a grande lição política dessa eleição. Quando um líder constrói poder demais em cima da narrativa,
Ele parece invencível, até o dia em que a vida real cobra a conta. E é por isso que a queda de Orbán importa tanto, porque ela diz para a Europa, para o mundo e para toda a direita populista internacional que ícones podem cair. E podem cair não porque perderam a guerra cultural, mas porque perderam a capacidade de transformar ideologia em resultado concreto. Guarda a frase que eu vou falar para você aí, porque ela é importante. Orbán não perdeu a eleição. Orbán perdeu o monopólio do medo. E quando um regime perde o medo como ferramenta, ele começa a desmoronar. Que é a parte 2, porque a próxima pergunta é mais perigosa. Péter Magyar é a mudança de verdade ou a Hungria só trocou Orbán por uma versão mais apresentável? Comenta aqui embaixo, a Hungria mudou mesmo, que eu te entrego a parte 2.